Olá, muito boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Margarida Anselmo e faço parte da equipa de setor público da MAISE. Bem-vindos à apresentação de resultados dos TIs, Academia de Código e Fast Forward, dois projetos que se dedicaram à empregabilidade jovem entre 2017 e 2020. E antes de mais, queria agradecer a presença dos parceiros destes projetos, sem os quais eles nunca teriam sido possíveis. Aos investidores, à Fundação Carlos Gulbenkian, que é investidora em ambos os TIs, à SOP, que investiu no TIS Academia de Código no Fundão, e à Deloitte, que investiu no TIS Fast Forward no Porto. Muito obrigada por terem investido nestes projetos. O vosso financiamento permitiu que o TIS Academia de Código requalificasse 174 pessoas desempregadas como programadores informáticos, que o TIS Fast Forward trabalhasse as competências pessoais, sociais e de empregabilidade de 150 jovens NEET e de que a MAISE fizesse a gestão de desempenho destes dois projetos. O vosso apoio ao longo destes mais de 3 anos foi imprescindível. Obrigada por terem acreditado nestes dois projetos e por terem sido dos primeiros a experimentar este instrumento de financiamento em Portugal. À estrutura de Missão Portugal Inovação Social, mais uma vez, obrigada por terem criado este instrumento, por estarem a gerir esta enorme experiência de contratualização por resultados na Europa e no mundo e por terem articulado a relação com as várias áreas de política pública. Finalmente, um enorme agradecimento às duas organizações que fizeram isto acontecer. À Code for All pelo seu trabalho incansável no desenvolvimento e implementação de 9 bootcamps e à TES, Associação para o Desenvolvimento, obrigada pelas 5 edições do Fast Forward que fizeram no Porto. Obrigada pela dedicação com que implementaram estes projetos e também pela vossa flexibilidade e resiliência a lidar com este instrumento de financiamento que tem as suas particularidades. Obviamente os resultados atingidos por estes dois projetos são completamente vossos. Hoje celebramos o fim destes dois títulos, com todos os resultados até à data cumpridos, há algumas coisas ainda por confirmar, e o lançamento dos seus relatórios finais, onde tentámos registar com o máximo de abertura possível como é que foram estas experiências, o que é que informação é que recolhemos, que resultados atingimos e o que é que aprendemos. Na nossa sessão de hoje vou partilhar de forma muito breve um bocadinho um resumo do que é que aconteceu no TIS da Academia de Código e no TIS do Fast Forward e seguir-se-á o momento alto da sessão, que é uma conversa entre os parceiros dos dois projetos e para nós fez sentido juntar os parceiros porque são dois projetos que estão dedicados a resolver o mesmo problema social e esta conversa vai ter como tema a empregabilidade jovem, a experiência dos parceiros com este instrumento e o que é que aguarda o futuro. Porque estes projetos foram financiados através de títulos de impacto social e algumas pessoas na audiência poderão não estar familiarizadas com este tipo de contrato por resultados, achámos que fazia sentido, antes de avançarmos para as mensagens principais, deixarmos um curto vídeo explicativo produzido pela Portugal Inovação Social acerca deste instrumento. Aqui vai. O mundo é um lugar maravilhoso, mas não é perfeito. Os problemas sociais são muitos e complexos. Para enfrentá-los, existem muitas soluções que já provaram ser eficazes e que fazem hoje parte da nossa vida. Mas não chegam. É necessário procurar novas soluções criativas e inovadoras que ajudem a combater problemas que nos afetam a todos. Em nome de uma sociedade mais justa e sustentável, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública pioneira na Europa que visa apoiar com fundos da União Europeia projetos sociais inovadores concebidos para melhorar o modo como vivemos. Chamamos a estes projetos IES, Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social. Os títulos de impacto social são um dos instrumentos geridos pela Portugal Inovação Social e têm como objetivo financiar projetos inovadores em áreas prioritárias de política pública com contratualização de resultados sociais. Antes da candidatura, a entidade implementadora da IES deve solicitar a validação do projeto, dos indicadores de resultado e das metas a atingir à entidade pública responsável pela política do setor específico em que o projeto se vai desenvolver. Um ou vários investidores sociais devem associar-se à entidade implementadora e à entidade pública, assegurando o financiamento integral da IES. Estas entidades candidatam-se em parceria, comprometendo-se a atingir aqueles resultados. Se
Se a candidatura for aprovada e as metas propostas forem atingidas, os investidores são integralmente reembolsados. Para mobilizar mais investimento privado, foi criado em Portugal, em 2018, um incentivo fiscal que permite ao investidor, em títulos de impacto social, reconhecer como gasto 130% do valor total despendido com o seu investimento, independentemente do eventual reembolso futuro. Assim, todos ficam a ganhar, o investidor e o Estado, mas principalmente a sociedade e, dentro dela, os mais vulneráveis. Agora temos todas as condições para experimentar novas soluções para problemas sociais nascidas da iniciativa privada com impacto social positivo e ganhos de eficiência para o Estado, a bem de todos. Portugal Inovação Social. Pensar diferente. Fazer mais. Viver melhor. Uma nova forma de mudar o mundo. Aqui para nós. Espero que tenham ficado mais esclarecidos depois deste vídeo quais é que são as principais características deste instrumento de financiamento. E chegou a altura de ouvirmos um bocadinho mais sobre o que é que foram estes dois projetos. A Academia de Código e o Fast Forward empregam modelos bastante diferentes para combater o mesmo problema, um problema de desemprego ou de sobreemprego. E nós decidimos começar pela Academia de Código por nenhuma razão, exceto a alfabética e cronológica, no que diz respeito a estes dois projetos. Pela Academia de Código. A Code for All foi responsável pelo desenvolvimento e implementação dos bootcamps Academia de Código. Estes bootcamps são programas intensivos de formação em programação informática, que se dividem em 3 momentos-chave. Começam pela fase de seleção. Esta é uma fase à qual a Academia atribui um grande peso. Os bootcamps não exigem qualquer contacto prévio com a programação informática, e claro, essa é uma das características que lhes dá o seu poder transformador, mas também significa que é muito importante para a Academia de Código avaliar o perfil e a motivação dos candidatos e perceber se eles estão preparados para fazer uma alteração tão dramática ao seu percurso profissional. À fase de seleção segue-se a fase de bootcamp. Os bootcamps têm a duração de 14 semanas, 5 dias por semana, 8 horas por dia, pelo menos, e a intensidade desta intervenção permite transmitir um grande volume de conhecimento, obviamente técnico, mas também serve como um estímulo à autoestima, à motivação e à capacidade de trabalho dos participantes neste momento-chave, antes de entrarem ou de reentrarem no mercado de trabalho. Os conteúdos programáticos foram sendo ajustados ao longo do projeto para refletir sempre as necessidades do mercado de trabalho e a experiência de aprendizagem dos participantes. E para além do programa técnico, a Code for All organiza aquilo a que chamam Code Breaks ao longo do bootcamp. Os Code Breaks são momentos informais que incluem atividades como noites de pizza e conversas com potenciais empregadores, e em cada bootcamp é sempre organizada uma maratona de código, um hackathon, onde equipas de alunos desenvolvem soluções tecnológicas em 48 horas, com o apoio de profissionais e, muito estrategicamente, com o apoio de potenciais futuros empregadores. Finalmente, terceira fase significa colocação no mercado de trabalho. O apoio prestado pela Academia é adaptado às necessidades e às exigências de cada aluno. Em geral, inclui apoio no desenvolvimento de CV e preparação para entrevistas. Mas, de forma muito importante, a Code for All promove a ligação com os potenciais empregadores desde o início do bootcamp, fomentada através dos Code Breaks, do Hackathon e de outras iniciativas organizadas pela Code for All. Este título de impacto social foi um contrato por resultados que utilizou o financiamento dos investidores, a SOP e Fundação Carlos Gulbenkian, para cobrir os custos de implementação da Academia de Código no Fundão, entre janeiro de 2017 e abril de 2020. O setor público, neste caso a Portugal Inovação Social, negociou com os parceiros privados os resultados concretos e mensuráveis a atingir, e o acordo era que os investidores seriam reembolsados se e só se estes resultados fossem atingidos. O Instituto do Emprego e Formação Profissional acompanhou de perto o projeto e a MAIS fez a gestão de desempenho do mesmo, tendo apoiado na análise de dados, no reporte de resultados e no reporte financeiro. A Academia de Código recebeu um investimento de cerca de 700 mil euros para trabalhar com 174 pessoas desempregadas divididas em 9 bootcamps. Estes bootcamps tiveram entre 18 e 20 alunos cada. E o resultado que foi contratualizado, do qual depende o pagamento, foi que para cada um destes bootcamps, 11 alunos no mínimo tinham que ser integrados no mercado de trabalho até 3 meses depois de finalizado o bootcamp. Como é que correu a intervenção? Este TIS alcançou todos os resultados previstos e garantiu a entrada no mercado de trabalho com programadores informáticos de pelo menos 11 alunos por bootcamp.
e estes resultados foram verificados através da recolha dos próprios contratos de trabalho. Como é que este projeto pode informar a resposta ao desemprego jovem ou ao desemprego em geral? Algumas das características mais interessantes para nós são o facto da Academia de Código se focar num desalinhamento muito óbvio entre a procura e a oferta no mercado de trabalho, por se focarem na requalificação como programadores informáticos, onde se estima que Portugal tenha uma escassez de mais de 15 mil profissionais. A Academia permite aos seus alunos não só entrar no mercado de trabalho, mas também mudar radicalmente as suas trajetórias profissionais com uma perspectiva de rendimentos futuros muito otimista. Isto é potenciado pela proximidade que a Academia tem aos seus empregadores e a sua capacidade de adaptar o programa dos bootcamps às constantes necessidades, às constantes mudanças das necessidades dos empregadores, que são particularmente presentes nesta área, onde tudo muda muito rápido. Tenho a certeza que o João Magalhães, CEO da Academia de Código, irá partilhar connosco muitas das outras características que tornam a Academia única, e estou muito ansiosa para o ouvir durante o painel. Agora que penso que já partilhei algumas das principais componentes desta intervenção, gostava muito de falar no Fast Forward. A intervenção do Fast Forward surgiu num contexto de elevada taxa de desemprego jovem em Portugal. Na zona norte do país, a taxa de desemprego esteve perto dos 24% nos jovens com menos de 25 anos, na altura do lançamento deste projeto. E o Fast Forward trabalha com jovens NEET, ou seja, jovens que não estão a estudar nem a trabalhar, e investe no desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de procura de emprego dos participantes, o aumento do conhecimento dos mesmos sobre a realidade do mercado de trabalho e a sua autoestima. A implementação do Fast Forward tem dois momentos principais. Tal como na Academia de Código, a fase de candidatura é uma fase crucial. Esta é uma fase que dura cerca de 3 meses, que é informada por uma série de subfases, e também pela observação de um conjunto de critérios prioritários, como, por exemplo, os jovens serem imigrantes ou serem de famílias beneficiárias de algum apoio social, entre outros. Segue-se à fase de candidaturas a fase do programa de capacitação, obviamente aqui a fase central do Fast Forward, onde cada edição do programa tem a duração aproximada de 5 meses. Tem início com o fim de semana de arranque. Este é um momento muito importante para a intervenção, em que todos os participantes se juntam para se conhecerem uns aos outros e também para conhecerem a equipa que os vai acompanhar ao longo do processo. E a partir desse programa, desse fim de semana de arranque, o programa estrutura-se em 3 componentes principais, aplicadas de forma bastante flexível. Há a formação em grupo em soft skills, normalmente até 18 sessões de formação por edição. Estas formações são dinamizadas por formadores convidados que trabalham competências-chave para o autodesenvolvimento e para a capacitação para a entrada no mercado de trabalho destes jovens. O Fast Forward também proporciona sessões individuais de coaching, normalmente entre 8 e 10 sessões por participante por edição. Tem como objetivo promover o autoconhecimento e a capacidade de definição e concretização de objetivos. E, finalmente, o Fast Forward também proporciona sessões individuais de mentoria, normalmente são até 5 encontros por edição, onde os jovens que participam no Fast Forward têm a oportunidade de entrarem num contacto mais próximo com um profissional experiente na área do seu interesse. No final do programa, a TES dinamiza um segundo fim de semana com todos os participantes, onde partilham aprendizagens e o seu balanço do programa. Este Instituto de Impacto Social, mais uma vez um contrato por resultados, utilizou o financiamento de investidores sociais, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Deloitte Portugal, para cobrir os custos de implementação do Fast Forward no Porto, entre junho de 2017 e agosto de 2020. Tal como no caso da Academia, o IFP acompanhou de perto o projeto e a MEIS fez a gestão de desempenho. O Fast Forward recebeu um investimento de cerca de 390 mil euros para trabalhar com 150 jovens NEET ou em elevado risco de se tornarem NEET, divididos em 5 edições com 30 alunos cada. No caso do Fast Forward foram contratualizados não um, mas 2 tipos de resultado, a entrada no mercado de trabalho e a manutenção da situação de emprego. A entrada no mercado de trabalho de pelo menos 12 alunos por edição, ou seja, 40%, no período de 6 meses após o início de cada edição, e a manutenção da situação de emprego por um mínimo de 6 meses, de 6 destes 12 jovens integrados no mercado de trabalho. Como é que correu a intervenção? Até à data, o projeto alcançou todos os resultados previstos.
A evidência para comprovar os últimos resultados foi recolhida e foi submetida para verificação do setor público, mas, claro, ainda não estão confirmados estes resultados. Mais importante, como é que este projeto pode informar a resposta ao desemprego jovem? E para nós, algumas das características mais interessantes são o facto do Fast Forward ser um programa centrado nos jovens e nas suas preferências e no seu desenvolvimento profissional. E o facto de ter uma estrutura modular permite customizar muito o programa a cada participante, não tentando impingir um modelo one size fits all. Outras características muito relevantes deste programa foram a capacidade de mobilização das redes locais e uma parceria estratégica que a TES estabeleceu com a Câmara Municipal do Porto. Mas eu tenho a certeza que a Joana Guimarães terá muito a acrescentar a esta lista, que não faz justiça ao impacto e às vicissitudes do Fast Forward. Tanto num projeto como no outro, os investidores tiveram um papel muito ativo, bem para lá do adiantamento de capital, e participaram ativamente em discussões estratégicas mensais com a restante equipa dos títulos de impacto social. O processo de reembolso financeiro teve as suas dificuldades, com o reporte e a aprovação da componente financeira ainda por fechar nos dois projetos. Os investidores do TIS Fast Forward esperam reaver cerca de 99% do seu investimento e os investidores do TIS Academia de Código esperam reaver cerca de 97% do seu investimento total. O nível de detalhe do reporte e a auditoria financeira praticado nos pedidos de reembolso representou um processo burocrático bastante intenso. E estas auditorias seguem regras que são comuns a todos os financiamentos feitos com fundos europeus e que não estão muito ajustados à realidade dos TIS, e são estas regras que explicam esta perda parcial de um bocadinho do investimento total dos investidores, mesmo num cenário em que todos os resultados são cumpridos. Ainda assim, acho que o balanço que todos fazemos desta experiência é muito positivo. Se quiserem saber mais sobre estes projetos, sobre os resultados atingidos, convidamos a lerem os relatórios finais, tanto do Fast Forward como dos Bootcamps Academia de Código. Eles vão estar disponíveis no site da Mais, em mais/impact.com. E agora, sem mais demoras, dou as boas-vindas ao nosso painel de discussão, começando pelo Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal e Inovação Social, Francisco Palmares, do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável da Fundação Carlos Gulbenkian, Ricardo Gonçalves, coordenador do Gabinete de Investimento e Inovação da Câmara Municipal do Fundão e aqui também como representante da ASOP, Afonso Arnaldo, partner e responsável pelo Programa de Responsabilidade Social Corporativa na Deloitte Portugal, João Magalhães, cofundador e CEO da Code for All, e Joana Guimarães, coordenadora de projeto na TES, Associação para o Desenvolvimento. A moderação vai ser feita pelo Afonso Fontoura, da equipa de setor público da Mais, que tem feito a gestão de desempenho do TIS Fast Forward desde 2019. Obrigada a todos e até já. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado, Margarida. Quero, em primeiro lugar, reforçar o agradecimento por estarem aqui. É muito importante para nós conseguir reunir todos estes parceiros e acho que é uma oportunidade para uma reflexão muito boa em conjunto. Conforme a Margarida disse, meu nome é Afonso Fontoura, trabalho também na equipa de setor público da MEIS e nos últimos 2 anos, sensivelmente, tive o privilégio de acompanhar aqui o Fast Forward, mas também estive sempre muito informado sobre o projeto da Academia de Código e portanto, tenho muito orgulho também em estar aqui hoje a falar convosco. Indo direto ao assunto, porque o que é importante é a nossa discussão, e começando aqui pela Joana, no fundo, o Fast Forward não começou com este título de impacto social, já tinha uma história por trás e este título foi apenas um mecanismo de contratualização por resultados que vos permitiu levar o projeto mais longe. A minha questão prende-se exatamente com isto, ou seja, como é que comparam as duas experiências, a de ter trabalhado numa lógica de contratação por resultados e não, e que aprendizagens é que retiram deste processo? Afonso, olá, obrigada. Antes de mais, gostava de começar por, obviamente, cumprimentar todos e todas aqui presentes e agradecer à MEIS, que eu trabalho de parceria desenvolvido também ao longo destes anos, mas também, obviamente, a promoção deste evento aqui de reflexão
e, acima de tudo, celebração, como dizia a Margarida, do que foram e são os títulos de impacto social. Agradecer também aqui aos parceiros do Fast Forward, aqui presentes na pessoa do Francisco Palmares, da Fundação Carlos Gulbenkian, o Afonso Arnaldo da Deloitte, enquanto investidores sociais, mas também aqui ao Filipe Almeida, da Estrutura da Portugal Inovação Social, e também aos parceiros que a Margarida enunciou e que hoje não estão aqui presentes, nomeadamente à Câmara Municipal do Porto e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. E há também aqui um conjunto de muitas outras pessoas que foram estando envolvidas neste projeto e que eu não posso deixar de referir e de agradecer, nomeadamente uma enorme equipa de mentores e mentoras voluntários, dos formadores, da nossa equipa de coaches, a quem agradeço por, acima de tudo, acreditarem aqui no projeto e, acima de tudo, acreditarem no talento jovem. E mais importante ainda, aqui um grande bem-aja a todos os Fasters, os participantes do Fast Forward, que são de facto aqui as personagens principais deste projeto e acima de tudo por acreditarem em si e no seu potencial e por terem embarcado nesta aventura do Fast Forward. E dizer também que eu represento apenas uma pequenina parte de uma incrível equipa da TESE que todos os dias se empenhou para que este projeto de facto fosse o sucesso que foi e que é também. E agora, Afonso, procurando responder-se então aqui mais diretamente à pergunta que colocavas aqui, que eu fizesse alguma reflexão comparativa entre a experiência do Fast Forward em Lisboa e a experiência do Fast Forward neste modelo dos títulos de impacto social. De facto, o Fast Forward já existia desde 2011 em Lisboa, não é? Onde foram realizadas também 5 edições. A experiência destas 5 edições já nos davam aqui uma margem de segurança muito interessante e muito grande relativamente àquilo que foram os resultados alcançados. E, de facto, a opção de nos candidatarmos a este modelo de financiamento prendeu-se precisamente também com essa experiência anterior, encontrando aqui uma possibilidade de escalar o projeto, não é? Através no fundo, de uma estratégia que dava aqui alguma garantia de uma razoável estabilidade, sendo aqui um financiamento a 3 anos, de podermos desenvolver então aqui o Fast Forward. E no fundo também foi muito aliciante esta possibilidade, e comparativamente à experiência de Lisboa, que não trazia aqui essa componente, esta oportunidade de facto, esta implementação funcionar quase como um laboratório de experimentação para que informasse aqui de alguma maneira as políticas públicas e, portanto, ter aqui uma relação mais direta também com essa reflexão. Como dizia, nós estávamos tranquilos relativamente à capacidade de alcance dos resultados. Eu acho que isso também foi tranquilizador para os financiadores, portanto, o histórico que trazíamos das edições de Lisboa. E, de facto, este modelo trouxe aqui algumas mais-valias e algumas aprendizagens interessantes, nomeadamente o facto de fazer esta monitorização dos resultados de alguma maneira dividida pelas edições, o que permitia uma análise ao longo do tempo, ir acompanhando de uma forma mais sistemática o alcance dos resultados e ao mesmo tempo ir implementando aqui um conjunto de mudanças que fomos sentindo como necessárias para garantir também as metas propostas, não é? Portanto, esta organização da análise dos resultados ia permitindo também esta melhoria, eventualmente a implementação de algumas mudanças necessárias. Estava a pensar aqui, por exemplo, se foi necessário pensarmos se o tipo de evidências solicitadas para comprovar a integração no mercado de trabalho foi necessário repensar essas evidências, foi necessário repensar as estratégias de recolha, portanto, houve espaço e tempo nesta lógica para ir pensando nessas mudanças. Diria que aqui outra vantagem, aqui outra diferença, foi também o próprio modelo de gestão das parcerias aqui implícito ao TIS, na regularidade das reuniões que fomos tendo com todo o consórcio, este trabalho estreito com a MEISE, que assume aqui uma avaliação externa, não é? O que também torna aqui esta análise também muito importante e interessante, esta oportunidade de termos uma avaliação externa à equipa do próprio projeto. E, acima de tudo, como também dizia a Margarida, este trabalho muito de co-construção com todos os parceiros, aqui num consórcio muito operacional, o que obviamente informou e potenciou toda a reflexão à volta do projeto. E também diria que pode ser aqui também uma diferença em relação também à primeira experiência de implementação do Fast Forward nas primeiras edições de Lisboa. Mais ideias. De alguma forma, aqui também eu penso que este modelo permitiu reforçar os incentivos para o alcance dos resultados, ou seja, obviamente que em qualquer projeto que nos propomos, a nossa motivação de alcançar os resultados é efetivamente pelos resultados em si, no sentido de que queremos realmente, neste caso, contribuir para a diminuição do desemprego jovem, não é? A nossa principal motivação,
e obviamente também assegurar a qualidade e a eficácia do trabalho da tese. Mas aqui juntaria aqui um novo ingrediente para esta motivação, que era aqui este compromisso, esta responsabilidade que assumimos com os investidores sociais, o que obviamente também o foi reforçando a mobilização para o alcance dos resultados. Não é? Parece-me aqui um fator também importante e interessante que este modelo traz, e que faz com que se assuma aqui um compromisso mais coletivo e um maior, se calhar, esforço e maior empenho para o alcance dos resultados. Diria que sim, penso que são assim as principais ideias que trazia sobre essa questão, Afonso. Obrigada. Obrigado, Joana. João, faço a mesma pergunta, ou seja, para vocês, o que é que foi trabalhar numa lógica de contratação de resultados e quais é que foram as grandes aprendizagens que trouxeram para o futuro? Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e voltar a ver algumas das caras conhecidas e que têm estado a cruzar-se aqui nos últimos tempos. Sinto que algumas das pessoas que estão aqui, apesar disto termos um percurso ainda recente, já são quase veteranos desta área do impacto social e da inovação social, portanto é um prazer estar aqui convosco. A responder aqui à pergunta do Afonso, se calhar um contexto rápido. Nós, quando entre várias reuniões e várias conversas decidimos avançar e fazer um título de impacto social com os nossos bootcamps no Fundão, nós tínhamos uma história ainda muito curta, ou seja, nós tínhamos feito um TIS, mas no âmbito de um outro projeto para a educação, em 2015, e tínhamos feito um primeiro projeto piloto de um bootcamp em Lisboa, com bastante sucesso e com bons resultados, mas estávamos muito no início. E, portanto, foi um desafio enorme, mas também foi muito reconfortante e muito interessante quando nós juntámos aqui uma série de, não sei se posso chamar casmurros, mas se calhar hoje, como é um evento um bocadinho mais formal, não posso ter casmurros, nós aqui os entusiastas, não é? E pessoas com muita vontade de fazer acontecer, e foi possível nós fazermos um bootcamp no Fundão, com o apoio da Fundação Gulbenkian, com o Instituto Social, com a ATOP, com o IFP, com o Portugal de Inovação Social, enfim, conseguimos juntar aqui uma série de atores que nos permitiu fazer quase um piloto, que eu julgo que foi o primeiro tipo de impacto social do Portugal de Inovação Social, portanto também era um bocadinho pioneiro, era uma aventura que tínhamos começar e, portanto, as aprendizagens são muitas, mas eu posso tentar focar-me aqui nas principais. Primeiro, como estávamos no início, foi muito importante para nós porque permitiu-nos um bocadinho solidificar aquele primeiro piloto que tínhamos feito em Lisboa e, portanto, foi uma aprendizagem contínua, quer em termos da nossa metodologia, quer dos nossos processos, quer como nós lidávamos com os candidatos, com os alunos, com as empresas. Foi uma evolução muito interessante para nós, quer a interligação com os vários stakeholders, não é? Porque no TIS envolve uma série de parceiros, cada um com a sua função, mas que eu acho que a grande vantagem de um TIS é que alinha muito bem os interesses de todos os intervenientes, investidores sociais, a entidade onde é feita a intervenção, os promotores dos projetos, e portanto isso foi uma aprendizagem nossa, foi como é que nós conseguimos interligar e conseguir fluir o projeto e como é que conseguimos fazer este acompanhamento e esta colaboração, como é que conseguimos conjugar a colaboração de todos para um fim comum, e eu acho que isso foi super interessante. Depois tivemos aqui alguns desafios e que também resultaram em aprendizagens, nomeadamente nos temas mais administrativos e burocráticos, que neste instrumento ao início muitas vezes nós não estávamos preparados, e portanto tivemos aqui alguns desafios também nessa área que nos ajudaram também a evoluir e a crescer nesse aspecto. Nós somos uma startup, uma empresa com poucos recursos inicialmente, e portanto isso também exigiu de nós aqui uma força adicional, mas eu julgo que no final do dia o que eu acredito que foi o fundão e que foi se calhar a maior aprendizagem de todas foi nós conseguimos não só ajudar aquelas 176 pessoas a mudar de vida, que foi uma experiência e um processo incrível, não só aquelas pessoas, como as famílias daquelas pessoas, como conseguimos contribuir um pouco para o sucesso das empresas que contrataram aquelas pessoas, porque eu acho que vocês têm noção que nesta área muitas vezes as empresas não conseguem evoluir, não conseguem, tipo, não têm recursos, não é um tema
problemático ao dia de hoje. Como é que este paradigma é muito estranho, né? Como é que nós temos pessoas desempregadas e que querem mudar de vida e depois temos empresas que estão desesperadas porque sem estes recursos qualificados não conseguem avançar. Mas também eu acho que foi um caso que ficou, pelo menos para mim pessoalmente, na minha memória, no meu coração, que foi, nós sentimos que contribuímos não só para mudar a vida daquelas pessoas, não só daquelas famílias, não só daquelas empresas, mas toda uma comunidade e toda uma região que nos marcou muito e que ainda hoje, e está cá o Ricardo, nós continuamos com os murros a tentar retomar como é que nós vamos conseguir retomar novamente essas edições destes bootcamps, e isso foi se calhar a maior aprendizagem de todas, foi como é que nós ajudamos, como é que nós contribuímos para uma comunidade, para uma região ficar mais competitiva e para ajudar as pessoas que se deslocaram para lá, porque muitos dos nossos alunos, a grande maioria, vinham de fora, de todas as regiões do país, à procura de uma oportunidade, e depois fixaram-se no Fundão, a trabalhar em empresas do Fundão e a contribuir também para a revitalização da região e do Fundão e à volta do Fundão. E acho que isso, se me perguntarem a maior aprendizagem, acho que foi essa, foi nós aprendermos não só a nossa lógica do curso, não é, de ajudar as pessoas durante um curso, mas também como é que nós podemos contribuir para algo um bocadinho maior e envolver todos os stakeholders, candidatos, comunidades locais, empresas. Eu acho que isso foi, se calhar, a maior aprendizagem de todas do nosso tempo de impacto social. Afonso, desculpa, eu não sei se assim, nesta lógica de debate, eu, inspirada aqui pelas palavras do João, gostava aqui só de acrescentar 2 ideias, não sei se é possível. Sim, forças. Sim. Se for rápido. É muito rápido. Não, aqui, de facto, sim, inspirada ainda dentro do tema e aqui na lógica das aprendizagens, não é? Deste modelo de contabilização por resultados, e de facto aqui, inspirada pelas palavras do João, de facto, acho que uma das aprendizagens também deste modelo é que reconhecer que é muito importante haver uma avaliação complementar que se centre também noutros indicadores essenciais que não apenas os contratualizados, não é? E no Fast Forward fomos fazendo sempre isso, portanto, fomos recolhendo informação e avaliando um conjunto de outros indicadores que também são reveladores do impacto do programa, que não apenas a integração no mercado de trabalho, como, por exemplo, a autopercepção dos participantes sobre o desenvolvimento dos seus soft skills, a sua integração na área, se a integração profissional foi ou não na área de interesse, que é um indicador que não era avaliado do ponto de vista dos resultados contratualizados. Portanto, era assim uma das aprendizagens. E depois, por outro lado, também não permitir que os processos muitas vezes mais burocráticos e mais morosos associados aos pedidos de reembolso retirem tempo e espaço de reflexão da própria intervenção, não é? Que é aquilo que é mais importante, e até da própria estratégia de sustentabilidade do projeto, não é? Portanto, foram assim também 2 aprendizagens deste modelo que nós retiramos, não é? Portanto, esta ideia de avaliar para além daquilo que é o contratualizado e não ficarmos demasiado absorvidos pelo processo, às vezes por vezes burocrático, e não nos descentre daquilo que é de facto essencial no nosso trabalho. Portanto, era só aqui mais estas 2 ideias. Obrigado, são de facto muito importantes. Passando agora aqui aos investidores destes projetos, e começando pela Gulbenkian, que foi investidora nos 2 projetos, portanto a área da empregabilidade é sem dúvida importante. A questão é o que é que levou a Fundação a fazer esta aposta e qual o balanço destes últimos 3 anos? Olá, Afonso. Olá a todos os participantes e obrigado pelo convite. O que nos levou a investir nestes 2 projetos, na verdade, também no projeto Família, foi a questão da empregabilidade, obviamente, mas acima de tudo foi também a nossa vontade de testar e de validar este novo instrumento de financiamento que são os títulos de impacto social, porque o nosso papel também era muito esse, e por isso é que estamos em todos os projetos. No fundo, queremos também trabalhar para o ecossistema e criar evidência em torno deste instrumento, que é muito diferente da nossa abordagem tradicional, que são as bolsas, os subsídios, e aqui eu também recorro um bocadinho ao que o João disse, porque aqui para nós a mais-valia do título acabou por ser muito esta possibilidade de alinhar
os incentivos entre todos os intervenientes, para nós foi muito importante, e aqui falo obviamente do setor público, neste caso se calhar o IFP, no projeto de família terá sido, não foi o IFP, claro, mas os próprios promotores e os investidores, e este alinhamento foi muito importante porque também criou o espaço para fomentar a inovação dos projetos, para melhorar as próprias respostas que os projetos tinham, e aqui a ligação com o IFP também permite depois, no final da intervenção, transformar estas intervenções em política pública. Acho que isso para nós foi o principal motivo por trás do investimento, e óbvio que há outros. É claro que a questão da empregabilidade para nós é um ponto muito importante. Já antes, no pico da crise, em 2012, a Fundação, também com o apoio do IFP e da Cotec, lançou na altura o Movimento para o Emprego, porque queria também facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho e promover o desenvolvimento de competências no local de trabalho, e fomos sempre promovendo outro tipo de iniciativas que trabalhassem a questão das competências. No fundo também foi isso que nos levou a trabalhar com a Academia de Código e com a tese, e essa experiência prévia com os dois promotores acabou por nos tranquilizar bastante e facilitar o investimento nos projetos, porque ajudou a mitigar um pouco o risco do investimento. Também é uma questão importante a ter em conta na inovação social, e portanto isso foi muito importante. Acabámos por estar presentes desde o início do processo, nos estudos de viabilidade, na estruturação do TIS, e ficámos muito confortáveis também com a qualidade dos projetos e com a probabilidade de alcançarem os resultados a que nos propusemos em colaboração. Não sei, tu perguntaste também sobre o balanço, certo, da experiência. Há vários, acho que acima de tudo, acho que os dois projetos em questões diferentes acabaram por validar o Faz Forte, se calhar, a pertinência das soft skills, e a Academia de Código a importância das competências digitais no mundo de hoje em dia, e como estas duas componentes são muito importantes para aumentar os níveis de empregabilidade dos jovens, e acho que depois o facto de termos conseguido também envolver de forma ativa o IFP funciona aqui de uma forma também importante, que nos permite a longo prazo também redesenhar algumas das ofertas de formação que o próprio IFP tem, e essa para nós era o ponto mais importante, garantir que o setor público consegue depois internalizar as metodologias que são desenvolvidas durante o título de impacto social. Para além disso, o João falou também aqui da questão das dificuldades burocráticas, mas a verdade, e o Filipe depois poderá se calhar falar um pouco sobre isso, mas também sinto que hoje os fundos europeus, ou os programas operacionais, ou mesmo a Portugal Inovação Social, estão muito mais preparados para trabalhar com títulos de impacto social do que estavam em 2017, e isso é perfeitamente normal, não é? Houve aqui um período de ajuste, de inovação no próprio setor público, e hoje em dia acho que é muito mais fácil investir num título de impacto social do que era em 2016, 2017, quando aceitámos este desafio. Por fim, só falar de duas coisas que eu acho que também são importantes. Por um lado, acho que as organizações e a tese e a Code for All podem depois confirmar ou desmentir isto que vou dizer, mas aquilo que eu senti ao acompanhar os projetos foi que
a intervenção no final do projeto era muito melhor do que no início do projeto, porque também conseguimos implementar aqui um sistema de gestão de desempenho que não é muito comum no setor social, no setor privado. Acho que é uma vertente já muito consolidada, mas no setor social não existe tanto, e esta capacidade que nós tivemos de mensalmente ou semanalmente ir olhando para o que estava a acontecer e criar ferramentas para lidar com esses desafios que iam surgindo, permitiu que no final da intervenção a resposta social fosse muito mais eficaz. E depois também internamente, para nós, Fundação, aquilo que eu sinto, e se calhar um pouco mais individual do que em termos de fundação, porque fui eu que acompanhei os títulos, também obrigou-nos a reformular um bocadinho a forma como estruturamos, como acompanhamos e também o que é que exigimos das organizações com quem trabalhamos, porque foi uma experiência muito, muito positiva em termos aqui do consórcio, do acompanhamento ao projeto e não é por acaso também que os resultados foram todos alcançados, tanto pela Academia de Código como pela tese. Obrigado, Francisco. Passo agora ao Afonso. No caso da Deloitte, portanto, o investimento num título de impacto social foi aqui estratégico do ponto de vista de responsabilidade social. A pergunta é porquê? Por outro lado, se continua a ser, se é neste momento, se é mais estratégico ou menos estratégico, e um pouco qual foi o balanço também deste processo. Ora, então, muito boa tarde a todos, obrigado, Afonso. É um prazer estar aqui neste painel. Eu estava aqui a ouvir-vos com toda a atenção e a pensar para comigo que temos o futuro assegurado, que é mais vosso, porque a média de idades neste painel demonstra como o interesse nesta área da responsabilidade social e do investimento e da inovação social é de todo o interesse das pessoas mais jovens, que são aqui o vosso caso, e isso é fantástico e promissor. Agradeço aqui o convite para vir trazer-vos aqui um bocadinho do nosso testemunho e indiretamente aqui à questão. A Deloitte, se calhar o que eu vou dizer é quase arriscado. Eu teria investido mesmo não sendo um título de impacto social. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo num título de impacto social, em que sabemos que podemos vir a ter um retorno, nós investimos porque acreditamos no projeto, ou pelo menos é assim que o fazemos aqui. Temos que olhar para o projeto e dizer, eu acredito nisto. E, portanto, quando eu acredito num projeto, porque é isso que eu também fazemos na maior parte das vezes, investimos a título perdido. Não é bem título perdido, não deixa de ser investimento e vai ter um resultado. Portanto, investimos, não vai voltar em dinheiro. Neste caso, uma grande vantagem que aqui vimos foi, vamos investir num projeto em que acreditamos, porque as três áreas em que normalmente investimos é da formação, da empregabilidade e do empreendedorismo, e portanto duas delas claramente estavam cobertas. Podemos investir quando o projeto tem apenas uma área, mas aqui no caso até tinha duas, e portanto não só vamos investir em alguém que acreditamos, como até podemos ter aqui um retorno. Depois, inclusivamente, uma história engraçada, e o Filipe também acabou por viver isso e dar aí uma ajuda, quando ajudámos a que no Estatuto dos Benefícios Fiscais ficasse também previsto, não para casos como a Gulbenkian, mas para empresas que pagam IRC, terem aqui um adicional de incentivo a fazer este investimento. E, portanto, fez-nos todo o sentido também dizer que nós também nos nossos investimentos fora títulos de impacto social, também fazemos uma monitorização e não nos limitamos a passar o cheque, como se dizia há pouco, e a ir para a cama descansados e pronto, já fiz aqui a minha parte na sociedade. Não é nada disso. Fazemos uma monitorização
através de KPIs que são estabelecidos em parceria com as entidades e com os projetos que financiamos. E, portanto, quando fomos para o TIS, não estranhámos por demais o facto de termos reuniões regulares, de facto nos envolvermos. Aprendemos muito com isso, porque fomos ver também critérios que foram seguidos e que tinham que ser comunicados à EPIs, e isso trouxe-nos pudemos levar também isso depois internamente para outros projetos, e toda essa experiência foi muito enriquecedora. E tanto assim foi que, inclusivamente, nós temos outro título de impacto social, já concorremos e perdemos por 2 vezes em parcerias para o impacto, e estamos agora aí na calha com uma nova, com o Instituto Politécnico de Viseu, e portanto tudo isto nos faz sentido, estas parcerias, esta intervenção pública, e pronto, e penso que respondi aqui à questão, Afonso, certo? Perfeito, muito obrigado, Afonso. Passo agora ao Ricardo, para fazer essencialmente a mesma questão, não é? Ou seja, o que é que levou a ASOP a sentir interesse no desenvolvimento de um título de impacto social, e qual foi o balanço desta experiência? Obrigado, Afonso, e boa tarde a todos. Eu sei que temos pouco tempo, mas eu não posso deixar de começar por reiterar muitos dos agradecimentos que aqui foram feitos, porque eles de facto são fundamentais e acho que servem também para fazer um pequeno balanço e para partilhar com todos algumas das aprendizagens que ficam connosco e das raízes que este projeto permitiu criar aqui no Fundão. Obviamente, em primeiro lugar, agradecer ao Portugal Inovação Social pela visão e por ter confiado em nós, nesta parceria, neste projeto, numa fase tão embrionária da inovação social, dos projetos de inovação social, do investimento social em Portugal. Portanto, esse agradecimento especial por essa visão. À Fundação Cabas de Gulbenkian por ter acreditado no projeto, por ter acreditado no Fundão, por ter acreditado que seríamos capazes aqui no nosso ecossistema que estava a dar os primeiros passos de concretizar um projeto com esta ambição, a ambição que na altura parecia, confesso-vos isso, na altura em que conhecemos a Academia de Código, parecia uma utopia, não é? Esta coisa de transformar em 3 meses e meio pessoas oriundas de várias áreas em programadores informáticos mediante bootcamps de 3 meses e meio. Portanto, agradecer à Fundação por ter acreditado em tudo isto e por nos ter ajudado a criar condições para que isto tudo fosse possível e acontecesse. À MEIS pelo trabalho absolutamente irrepreensível e de uma qualidade extrema na gestão do projeto. Foi uma das grandes aprendizagens que retiramos de todo este processo. É uma inspiração para nós, sempre que internamente olhamos para boas práticas que gostaríamos de replicar internamente na gestão de projetos, temos sempre o trabalho que a MEIS fez neste TIS como uma inspiração, como um exemplo a seguir, e portanto quero também deixar esse reconhecimento. Ao IFP, obviamente, não estão aqui presentes nesta sessão, mas por terem também acreditado num projeto que era disruptivo, que era pioneiro, e por terem tornado possível e por terem acompanhado ao longo deste tempo todo. E a todas as empresas, obviamente, que ao longo deste período recrutaram os alunos, lhes deram emprego, num prazo muito curto após o término de cada bootcamp. Muitas vezes, ainda com o bootcamp a decorrer, já tínhamos muitas pessoas empregadas e, portanto, agradecer a todas essas empresas que confiaram. Obviamente, deixei para o fim a Academia de Código, a Codes for All, por nos terem, pelo sonho, não é? Pelo terem concretizado e conseguido concretizar um sonho, que acho que foi assim que eles nasceram, como startup em Lisboa, este sonho de transformar e mudar a vida de pessoas que estavam em situação de desemprego e que podiam encontrar na área das tecnologias e da programação informática uma nova oportunidade de vida, um novo futuro. E, portanto, isso acho que não há dúvidas para ninguém de que era efetivamente um sonho no início. Poderíamos mesmo usar o termo utopia também para classificar isso. A verdade é que eles acreditaram e eles fizeram-nos acreditar desde a primeira hora que isto fazia todo o sentido e que isto seria possível concretizar. Portanto, e a nossa relação com a Academia de Código até resulta de momentos e de acasos felizes. Eu recordo-me da primeira vez que os conhecemos, que foi numa conferência, num sábado à tarde, em que ouvimos o João Magalhães a apresentar o que era esta startup e qual era o propósito
a que eles se propunham. E, de facto, nessa altura, independentemente de todas as dúvidas que poderíamos ter, aquilo era para nós uma resposta para um problema que nós já tínhamos detectado no Fundão, que era um problema que já estava bem identificado a nível nacional e internacional, portanto, a falta de programadores informáticos e de profissionais na área tecnológica. E, portanto, se esse problema já se sentia em todo o país, já se sentia a nível internacional, ainda se sentiria seguramente com mais força num ecossistema como o do Fundão. Algo bastante recente, que estávamos a construir desde há sensivelmente 3 anos, isto falando em 2016, e portanto nós tínhamos ali eventualmente uma abordagem que nos permitia encontrar aqui uma resposta para esse desafio. E portanto foi assim que começou este projeto, decidimos arriscar e tivemos a sorte e a felicidade de encontrar estes parceiros que nos permitiram tornar tudo isto possível. Eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de colaborar com esta nova realidade do Fundão, na criação de um ecossistema tecnológico e de inovação desde a primeira hora, e não posso deixar, obviamente, de partilhar com todos que este é seguramente um dos projetos, se não o projeto, que nos deixa, no final do dia, mais orgulhosos, mais felizes e com aquele sentimento de missão cumprida. Porque, como dizia o João, é algo que faz sentido para todos os envolvidos. Faz sentido seguramente para os parceiros que aqui estão e que permitiram que isto acontecesse. Faz sentido para as empresas, porque reforça a sua competitividade, porque lhes dá a possibilidade de encontrar talento que não encontrariam de outra forma seguramente, porque eram pessoas que estavam afastadas deste setor, era talento que não estava identificado, e essa é uma das grandes mais-valias deste processo, é a capacidade de detectar e trabalhar talento. Portanto, funciona para as empresas e funciona, obviamente, para as pessoas, para as suas famílias, porque transforma e muda as suas vidas. E, portanto, no final do dia, sabermos que foi possível fazer isto com 180 pessoas, que hoje estão a trabalhar não só no ecossistema do Fundão, aqui da nossa região, mas também em empresas nacionais e até noutros internacionalmente. Temos casos, por exemplo, de jovens que fizeram o bootcamp no Fundão e que hoje estão a trabalhar no Parlamento Europeu. Tivemos histórias absolutamente únicas que eu poderia aqui partilhar e que é inspiração e no final é o mais importante com que nós ficamos. Muito obrigado, Ricardo. Ouvimos os projetos, ouvimos os investidores, agora está na hora de ouvirmos aqui a peça-chave, que é Empis. Olá, Filipe, muito bem-vindo. Começava por uma pergunta difícil, que é, num cenário ideal, qual é que seria a melhor forma de uma estrutura como a Empis trabalhar com outros institutos públicos, nomeadamente falou-se aqui muito do IFP, parceiro também destes projetos, para fomentar contratualização por resultados, títulos de impacto social, nesta área ou noutras áreas? Bom, boa tarde, Afonso, boa tarde a todos. A pergunta não é difícil, a resposta é que talvez seja um pouco mais difícil, mas mesmo assim vamos tentar chegar lá. Primeiro deixa-me começar pelo essencial, que é repetir o que já muitos fizeram, que é agradecer a quem está aqui, porque hoje é um dia de celebração e de festa. Não chegamos ao fim de um percurso, estamos a começar o princípio do resto das nossas vidas e este é um passo fundamental para o que possa vir aí no futuro. E, portanto, eu queria começar por agradecer e felicitar o João Magalhães e toda a equipa do Code for All e a Joana também, da TES e toda a sua equipa, pela capacidade de intervenção e de inovação que tem no terreno, pela sua resiliência perante os obstáculos e alguns dos absurdos que tiveram que enfrentar para conseguir chegar aos impactos que produziram e pelos resultados que alcançaram naturalmente. Também tenho que naturalmente agradecer e felicitar os investidores, neste caso um cumprimento ao Francisco Palmares e à Fundação Carlos Gulbenkian, ao Afonso Arnaldo e à Deloitte. Foram muito inspiradores. Aliás, o Afonso já falou de um episódio que foi importante, eu já vou desenvolver um pouco mais. E também, naturalmente, ao Ricardo Gonçalves e à SOP, pela vossa visão e principalmente pela ousadia de, em 2016, arriscarem e investir
num processo destes, não pelo risco financeiro necessariamente, mas pela absoluta incerteza sobre o que era um projeto como este. E por fim, um agradecimento à Maze, que permite amarrar tudo isto e permitir que isto seja possível. Ao contrário do que disseste, Afonso, não acho que a peça-chave seja a Portugal Inovação Social, de todo. A Portugal Inovação Social é um instrumento ao serviço das vossas visões e é assim que nós vemos e é assim que nós tentamos gerir esta iniciativa. E por isso é que trabalhamos muito de perto e em grande parceria, proximidade. Quem faz o trabalho, de facto, são todos vós. Nós só tentamos facilitar o mais possível. Eu sei que perguntaste uma coisa, mas deixa-me falar de outra. Enfim, eu chego lá. É Sem porque, problema, eu sei. só para enquadrar o título de impacto social no conjunto mais vasto da Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social é, como sabem, uma iniciativa que era pioneira, ainda é, em 2021, na Europa. É o único país europeu que tem uma estrutura pública e que tem uma política pública que mobiliza fundos europeus especificamente para promover a inovação social e o investimento de impacto. E os títulos de impacto social eram, de facto, dentro das várias peças da Portugal Inovação Social, a mais disruptiva de todas. Porque tem um modelo de contratualização de resultados e um modelo de financiamento que contraria um pouco do que era a lógica e do que é ainda a lógica do financiamento com o Fundo Social Europeu e com fundos europeus. Não sabia muito bem como é que ia resultar. Os títulos de impacto social nasceram em Inglaterra, em 2010. Nós replicámos esse modelo em Portugal com alguns ajustamentos, pela primeira vez com fundos europeus. E ele comportava, os títulos de impacto social trazem um desafio enorme dentro de si, que é tentar promover e provocar mudanças profundas de cultura nos 3 setores ao mesmo tempo. Por um lado, desafios ao setor público, desde logo na definição de indicadores de resultado, um trabalho que foi feito devagar, a par e passo. A Margarida, a Anselmo acompanhou-nos nesse processo e percebemos o quanto era disruptivo também para a administração pública pensar numa lógica de resultados e de impactos. E isso é novo. Depois, a ideia da contratualização de resultados também era novo e é novo no setor público. Por outro lado, no setor privado também traz novidades, também traz desafios. Desde logo, o desafio de aceitarem um risco associado a impactos sociais. Isso é novo, um risco de investimento associado a impactos sociais. E, por outro lado, aceitarem nesse processo a contratualização de longo prazo com o Estado e com o setor público. E, portanto, também há um desafio para o setor privado, porque a contratualização de resultados e o investimento com reembolso mediante impactos sociais ainda é um bicho estranho do ponto de vista do investimento privado. E, por fim, no setor social, porque também coloca o desafio de desenvolver modelos de intervenção de base inovadora e orientados para resultados e não apenas para atividades. Tudo isto é novo, tudo isto era novo e ainda é um pouco. E, portanto, estão todos de parabéns pelo risco que correram e por terem empurrado esta agenda para a frente em Portugal e por isso também na Europa, uma vez que esta é uma experiência ainda hoje pioneira. À data de hoje, aprovámos na Portugal Inovação Social já 20 títulos de impacto social, o que torna Portugal o país da União Europeia com o maior número de títulos de impacto social aprovados, e o quarto com maior volume de investimento mobilizado. Estes 20 títulos de impacto social mobilizam cerca de 9,6 milhões de euros e podemos ainda chegar aos 10 milhões neste quadro comunitário. Vamos ver se isso ainda é possível. Dentro destes 20 títulos, 8 são na área da educação, temos 6 na área da inclusão digital e depois 2 na área do emprego, que são exatamente estes que estamos a falar hoje. Portanto, do ponto de vista da experiência de contratualização de resultados na área do emprego, são estes os 2 títulos de impacto social que há em Portugal até ao momento, obviamente, não considerando o primeiro de todos, fora da Portugal Inovação Social, que o João já falou, em 2015, com a Câmara Municipal de Lisboa e com o investimento da Gulbenkian também. Enfim, e os títulos chegaram, e o nosso modelo de financiamento é um modelo que visava também uma missão que não era evidente, mas para quem conhece este modelo que era tentar de alguma forma mostrar a quem no futuro poderão ser os pagadores por resultado
à administração pública, ao setor público, como é que este modelo podia ser desenvolvido, com baixo risco, naturalmente, porque aqui o financiamento é europeu. Portanto, a Portugal Inovação Social apresenta-se como aquilo a que tecnicamente chamamos o outcome payer, substituindo-se ao pagador por resultado, que seria naturalmente a entidade pública junta-se como parceira, acompanhando a execução do projeto. E como já o Francisco referiu, também para nós, no horizonte está a possibilidade, está no horizonte ou o desejo de que estas experimentações, feitas em parceria com o setor privado e com a possibilidade deste investimento de risco também, de impacto, poder, de alguma forma, inspirar a evolução de políticas públicas em função dos resultados alcançados. E é muito evidente nestes casos que isso aconteceu e está a acontecer e vai acontecer. E assim se cumpre também um dos desígnios da inovação social e deste tipo de experimentação que se vai fazendo. Várias coisas correram bem, outras não correram tão bem. Já falaram com simpatia de alguma delas. Eu vou falar com menos simpatia, porque sou protagonista delas também, e para vos dar algumas luzes de esperança também. O que é que correu bem? Correu bem, claramente, a mobilização de projetos inovadores, os resultados alcançados. Como o Afonso, o Arnaldo referia, acho que foi uma vitória também importante, e para isso também foi relevante a contribuição da Deloitte, o facto de termos também criado em Portugal um benefício fiscal específico para o investimento em títulos de impacto social. O Estatuto dos Benefícios Fiscais, no seu artigo 19A, ainda hoje, permite exatamente uma majoração de 30% em todo o investimento em títulos de impacto social, independentemente do reembolso futuro, e isso é uma novidade na Europa também, e portanto houve avanços que foi possível fazer. O que é que não correu tão bem do meu ponto de vista, mas que era difícil que corresse melhor? Por um lado, a mobilização imediata e entusiasmada das entidades públicas em relação a todos estes projetos. Também é estranho para elas esta parceria e, portanto, isto é um trabalho que se tem que ir fazendo, e mesmo os investidores também não é tão fácil mobilizar como isso, mas no caso das entidades públicas acho que é um caminho importante que se deve aprofundar e que no início foi mais difícil. Hoje já não é tanto assim. E depois, acho que a maior das dificuldades tem a ver com o modelo de financiamento propriamente dito, de que já falaram aqui, que é um modelo que está muito ajustado ao que é o típico reembolso de despesas contratualizado no âmbito do Fundo Social Europeu, mas pouco ajustado ao que é o modelo de títulos de impacto social. Porque o modelo de títulos de impacto social ideal pressupõe um pagamento dos resultados contratualizados e que tem dentro desse pressuposto outro, é de que temos um valor previamente contratualizado para cada resultado alcançado. E neste caso, o que acontece é que os resultados são requisitos necessários, o alcance dos resultados é um requisito necessário para depois reembolsar as despesas reais com a operação. E esta é a dificuldade que se coloca. Mas também há uma dificuldade contrária a essa que era impossível resolver em 2015. Era como estabelecer um valor prévio para os resultados que se contratualizam. E hoje já temos feito um caminho significativo. Há várias soluções que vão no sentido de facilitar esse tipo de contratualização no futuro e, no que depender de mim, de nós, não haverá mais títulos de impacto social que não seja com custos simplificados, evitando este tipo de modelo, porque essa é uma das grandes aprendizagens. Por um lado, aprendemos que resulta esta contratualização e que ela tem impactos multilaterais e que pode ter benefícios muito significativos para políticas públicas do futuro também. Por outro lado, aprendemos que com este modelo de financiamento estamos a desperdiçar um imenso potencial que há neste ecossistema de inovação. Aliás, até digo mais, no que depender de mim, não haverá mais nenhum instrumento de financiamento para a inovação social que não seja com custos simplificados. Estamos a trabalhar já nesse sentido com muita vontade e muito convencidos de que assim deve ser. Afonso, eu acho que nem fui à tua pergunta, mas em todo caso deixa-me só dizer-te que uma boa forma de trabalhar com as entidades públicas é esta que temos feito agora, porque trazer as entidades públicas para este processo de experimentação sem comprometê-las de imediato em garantir todo o processo, os fundos europeus têm essa grande vantagem de permitir este tipo de experiências com baixo risco para o Estado, mas comprometendo-as no processo de maneira a que possam inspirar o tipo de contratualização que se faz no futuro. E para isso temos a vantagem de ter, de facto, uma estrutura pública como a Portugal Inovação Social que concentra a responsabilidade pela coordenação de execução da política pública nesta área, que pode bater a estas portas e trazer consigo estas entidades. E, portanto, ter um agente público
que tem essa missão, acaba por ser um fator crítico de sucesso para fazer avançar esta agenda. Excelente, porque isso faz mesmo a ponte para a questão que eu agora vou fazer aqui à Joana e ao João. Vou fazer a mesma questão, que no fundo é que aprendizagens específicas da vossa intervenção com este público podem informar política pública de uma forma direta e simples, especificamente metodologia, abordagem, execução. Pronto, um pouco por aí. Começo eu, Afonso? Força, Joana, depois João. Sim, obrigada, Afonso. Pensando então aqui nas aprendizagens, não é, geradas pelo Fast Forward, podem então, informar aqui a política pública na área do emprego, pensar que de facto o desafio que foi lançado ao Fast Forward ao abrigo do TIS era realmente então perceber se era possível promover a integração de jovens no mercado de trabalho com menores custos comparativamente ao custo público, não é? E a grande conclusão e a grande aprendizagem é que sim, é possível. E os resultados do projeto mostram precisamente isso, não é? Foram até ultrapassadas estas metas que o projeto tinha proposto. E através desta conclusão, de facto, é possível retirar aqui algumas aprendizagens. Primeiro, acho que foi possível perceber que é muito importante na promoção da empregabilidade jovem, da empregabilidade em geral, abordagens mais complexas, e complexos não aqui no sentido mais pejorativo, complexas no sentido de poder então incorporar aqui dimensões diferenciadoras, como programas mais individualizados, mais integrados, com componentes como coaching, informação e mentoria, por exemplo, a funcionar em simultâneo, com aposta num conjunto de fatores diferenciadores, como por exemplo equipas muito bem qualificadas que fazem um acompanhamento muito próximo dos participantes, componente de grupo aliado a componentes individuais, portanto aqui um conjunto de fatores diferenciadores do ponto de vista da metodologia que de facto fazem toda a diferença no alcance deste impacto. E que é muito importante, de facto, todas essas dimensões estarem integradas nestas respostas que o setor público possa oferecer do ponto de vista da empregabilidade. E depois também, aqui para o Fast Forward, há aqui uma resposta também, uma aprendizagem-chave, que achamos que é muito importante incorporar também naquilo que são as respostas do setor público, que é esta aposta nas competências transversais, não é? Nomeadamente nas soft skills e nas competências de empregabilidade. Ou seja, qualquer resposta na área do emprego deve passar também aqui por esta promoção destes espaços privilegiados, não só de autoconhecimento, mas também de desenvolvimento de competências, precisamente como diziam há pouco também, alguém dizia, neste espaço de identificação de talentos, porque só assim as pessoas conseguem, de facto, percursos profissionais significativos e bem-sucedidos. E, portanto, é uma das aprendizagens também que podemos fazer, é que as respostas do setor público devem também integrar esta promoção das competências mais transversais. E depois, sem dúvida, fazer acompanhar todas as medidas, todas as respostas de uma adequada avaliação, de uma adequada monitorização, para ir validando, então, estas metodologias e estas abordagens, não é? Portanto, esta lógica de um acompanhamento muito próximo das intervenções, parece-nos que também pode ser aqui um fator-chave a incorporar nas medidas a adotar no setor público. Por isso acho que assim, parece-me que são assim as principais aprendizagens que podemos retirar e de facto reforçando que é possível promover a integração de jovens no mercado de trabalho com menos custos, mesmo com programas aparentemente mais complexos e aparentemente mais caros, não é? E que na verdade se refletiu que não são necessariamente. João, força. Eu acho que esta pergunta é excelente e acho que também é a mais desafiante de todas, o eu, que é como é que nós articulamos tudo isto com entidades privadas e projetos privados com entidades públicas e como é que nós conseguimos alavancar tudo isto. Faço dois números muito rápidos, que é nós, até 2030, 50% das profissões que existem hoje vão desaparecer e vão aparecer outras. O último número que eu vi, acho que foi um estudo da McKinsey, era que até 2030 tínhamos que requalificar 700 mil portugueses. São pessoas que iam ficar ou desempregadas ou que os seus empregos iam ser obsoletos. E eu acho que isto é super pertinente porque nós não estamos a falar de daqui a 50 anos, nós estamos a falar de um prazo muito curto de tempo
e em que vai ser necessário nós sermos ágeis, nós sermos rápidos, nós aproveitarmos os casos com sucesso e que já têm história, que já têm experiências comprovadas, testadas, validadas por uma série de entidades, porque eu acho que vai ser a única forma de nós conseguirmos rapidamente resolver e ultrapassar este desafio. E nós, eu acho que temos uma grande sorte, porque eu acredito mesmo, e digo mesmo, acredito mesmo nisto, eu julgo que nós em Portugal temos todas as condições para sermos um caso de sucesso e de conseguirmos durante os próximos, porque eu acredito nos próximos 5, 10 anos, vai ser um momento super importante para as próximas gerações, das próximas décadas. Porque nós estamos num momento muito especial. Tivemos o tema do Covid, temos agora todo o tema de imenso dinheiro, não é, que vem aí da União Europeia para ajudar a aceleração digital e também a ajudar a ultrapassarmos o tema de todos os desafios que isto nos trouxe. E eu acho que é um momento super importante e em que isto só faz sentido se houver uma articulação e uma colaboração entre entidades públicas e privadas. E eu vejo aqui um grande desafio maior de todos no meio disto não há histórico, nem há experiência, nem há um mindset em Portugal, mas eu acho que não é só em Portugal, acho que é em quase todos os países, de uma colaboração tão próxima e de uma lógica de alavancar projetos de inovação. Tipicamente, projetos de inovação social são projetos com risco, não é? Quando nós estamos a mudar alguma coisa, a fazer uma coisa nova do zero, há um risco grande. E há muitas aprendizagens, há muitas evoluções, há o risco da coisa correr mal, correr bem. Agora, incorporar e colaborar muito ao lado de entidades públicas e privadas, não há muitos casos, não é? Não há história, nós não estamos preparados para que isto aconteça no curto prazo. Eu acho que nós estamos sempre, e agora nos últimos meses a falar, e vem imenso dinheiro, e temos que fazer transição digital, requalificação, e isto e aquilo, mas não temos um plano de como é que nós vamos capturar tudo o que nós já temos de bom. E em Portugal eu dizia que temos as condições incríveis porque temos um Portugal de inovação social e uma equipa excelente que o Filipe coordena, que é única na Europa e que nos permitiu nós estarmos um bocadinho à frente de tudo o resto, né? Nós agora já temos projetos que já foram testados, que já foram validados e que já têm resultados. Nós temos investidores como a Gulbenkian, que já têm uma experiência incrível nesta área e no investimento não só, como falava há pouco o Francisco, não só numa lógica de um grant, mas também de um investimento de impacto. Nós já temos casos, e aqui são só 2, não é? Há muitos mais, de projetos com sucesso, com métricas, com resultados. Mas eu julgo que não há uma preocupação de como é que nós vamos alavancar estes projetos, alguns que ainda estão no início, não é? Mas que já estão testados, e como é que nós vamos articular isto com as soluções que existem, típicas normais de entidades que já faziam, porque uma inovação social surge para resolver um problema social e, portanto, ocupa um espaço muitas vezes onde existem outras entidades que estão a tentar resolver este problema e que, por alguma razão, esta inovação consegue resolver ou de forma mais rápida ou, se calhar, com um maior impacto. E quando eu digo impacto, não é só mudar as pessoas mudarem de vida. Isto também existe um impacto positivo para o Estado, porque um jovem em Portugal que não está a trabalhar nem a estudar custa cerca de 8.000 euros ao Estado português. Foram os últimos, o estudo da Comissão Europeia, por acaso já deve ter 1 ou 2 anos, provavelmente o número agora alterou, mas não há de ter mudado muito. E em projetos de requalificação e com empregabilidade muito elevada, como é o nosso caso, um aluno nosso em 4 meses está a trabalhar e deixa de ser um custo e passa a pagar impostos e passa a ter um proveito para o Estado. Portanto, eu acho que o desafio grande é esta articulação e como é que nós vamos nos coordenar. E eu acho que aqui entra este pequeno comitê que nós temos aqui. Eu acho que isto é um tema relativamente pacífico. Eu acho que o tema é quando nós queremos levar isto com a escala e para outras lógicas, acho que é o grande desafio. E só um exemplo muito rápido que eu queria dar, que é o nosso caso aqui do TIS no Fundão. Tivemos desafios, aprendemos imenso, houve coisas que foram bem, outras coisas menos bem. Eu julgo que no cômputo geral acho que foi um incrível sucesso pelas razões todas que já foram aqui faladas. E nós terminámos, o projeto foi de 3 anos e nós continuamos, eu, o Ricardo e mais outras pessoas envolvidas, numa luta de procurar uma forma de financiar novas edições destes bootcamps para voltar a ativar e a voltar a chamar pessoas que estão desempregadas e que estão à procura de uma nova
carreira a poder, voltámos a ter estas edições e até hoje não conseguimos encontrar um modelo de financiamento para um projeto que foi um sucesso, que teve métricas, que teve um escrutínio gigante, que teve muitas entidades envolvidas e depois quando se fala, ok, então e como é que isto pode ser utilizado em política pública? Sinceramente, eu não sei se nós estamos preparados para isso. Eu julgo que, como é óbvio, com o sucesso do projeto, acredito que nós vamos sensibilizar e vamos provocar e provavelmente pode contribuir para que haja outro tipo de curso e outro tipo de entidades que façam as coisas um bocadinho mais ajustadas à realidade e o que é as necessidades de hoje. Tenho ainda algumas dúvidas como é que isto é articulado e como é que as várias entidades e os vários intervenientes vão conseguir colaborar em conjunto, lado a lado, e vão conseguir alavancar os casos de sucesso de forma ágil, rápida e pôr as coisas a funcionar. Mas acho que é um grande desafio e acho que o início e tudo o que nós fizemos nestes últimos anos, desde 2015, de 2 casos aqui que estão aqui hoje, acho que era o mais difícil. Portanto, isto é um desafio grande agora para os próximos tempos, mas também acho que nós já passámos por desafios mais difíceis e a resolvemos. Portanto, também deixar aqui o desafio, porque acho que só com este grupo de trabalho está aqui, acho que temos tudo para estar otimistas e que vamos conseguir fazer coisas e que vamos conseguir que haja mais interligação e mais colaboração entre entidades públicas e privadas e com projetos, como é o caso destes dois que estão aqui. Obrigado, João. Ainda temos alguns minutinhos. Vou fazer mais aqui algumas questões e a pedir para tentarem ser o mais sucintos possível agora nesta última ronda e terminamos a horas. Passando aqui ao Ricardo, aqui no seguimento do que falava o João, de que forma é que este título foi importante para influenciar de alguma forma a estratégia da Câmara Municipal do Fundão e como é que encaram isso neste momento? Este projeto é claramente, e apesar do TIS já ter terminado, eu falo no presente porque é algo que criou raízes no Fundão e que não há outra forma de ver as coisas do que dizer que isto vai ter que continuar a acontecer, apesar das dificuldades, melhor, dos desafios que temos enfrentado nos últimos tempos para encontrar aqui novos modelos de financiamento do projeto. Eu estou certo que isto vai ter que acontecer no Fundão. E vai ter que acontecer porque tudo aquilo que já se foi aqui dito e que eu também disse anteriormente, mas porque nós sentimos, o Fundão tem saudades da Academia de Código no Fundão. Nós não podemos realizar a Academia de Código, os bootcamps este ano no Fundão, também por causa da pandemia e porque queremos que os bootcamps continuem a ser naquele regime presencial e com aquela dinâmica que imprime aqui no centro da cidade, mas estou certo que eles vão regressar. E, portanto, é uma peça absolutamente central da nossa estratégia, não só porque é uma resposta a um dos desafios centrais que nós temos para que todo este ecossistema do Fundão possa continuar a desenvolver-se. E, portanto, nós estamos a falar de uma cidade e de um concelho que em 2013 não tinha um único programador informático, portanto, onde hoje podemos encontrar cerca de 850 profissionais na área das tecnologias e, portanto, os bootcamps da Academia de Código têm assumido aqui um papel absolutamente central. Não só a dar resposta a essa necessidade de encontrar profissionais e talento no mercado, mas também na capacidade que os bootcamps têm tido de imprimir uma nova cultura empreendedora na cidade, uma nova mentalidade que também é preciso trazer para estas regiões, de abertura a novas realidades, a novas pessoas, ao acolhimento de pessoas que vêm de diversas paragens, e nós tivemos nos bootcamps pessoas que vieram um pouco de todo o mundo, não só de diversas regiões de Portugal, mas também de outros destinos, e portanto os bootcamps trouxeram para o Fundão uma série de mais-valias que nós não podemos agora, obviamente, deixar de perpetuar e de que continuem a acontecer no Fundão. Mesmo para terminar, se calhar partilhar um pouco deste sentimento que o João Magalhães também aqui partilhou, de que nós estamos perante um projeto que foi testado durante 3 anos,
que demonstrou resultados praticamente 100% em tudo aquilo que se propunha. Nós não tínhamos, desde logo no início, nenhum receio em avançar para um processo assente na contratualização por resultados, e se calhar o lamento que temos é o de facto de estes processos que são testados e os resultados demonstrados não integrem as políticas públicas nacionais de uma forma mais fácil, mais ágil, porque acho que esse era também um dos grandes propósitos do financiamento dos projetos de inovação social, era apoiar projetos que numa fase posterior pudessem de uma forma muito mais simples integrar essas mesmas políticas públicas nacionais. Obrigado, Ricardo. Afonso, em 1 minuto e meio, mais ou menos, quase em modo pitch, como é que a Deloitte, que é para além de ser um grande recrutador em Portugal, é parceira também dos principais recrutadores em Portugal, percepciona esta questão que falava o João, da transição no emprego no curto prazo? Muito rapidamente, isto é fundamental em Portugal neste momento. Programas como estes e mesmo aquilo que o João falava há pouco de várias profissões irem desaparecer e precisarmos de converter pessoas, só para vos dar uma ideia. Não sei se tem bem o número, até eu vou-me espantando ano após ano. Nós este ano na Deloitte, 2021, entre janeiro e dezembro, prevemos contratar ou cerca de 1.100 pessoas recém-licenciadas. Não estou a falar de pessoas com experiência. Portanto, a esses acrescenta mais umas boas centenas. E, portanto, nós chegámos ao ponto, e agora já vou ligar isto com o que acabou de estar a falar, nós chegámos ao ponto de começarmos a ser nós a formar as pessoas, porque não existe no mercado, o mercado não dá vazão às necessidades existentes. Muito aqui na área do João, e somos, aliás, uns bons recrutadores aqui da Academia de Código, e o facto é que temos neste momento parcerias com os politécnicos de Viseu, de Leiria, de Setúbal, de Braga, Faro e Coimbra. São 6, onde estamos a formar pessoas, a fazer licenciaturas inteiras suportadas por nós, para ter pessoas. E, portanto, estes programas são fundamentais. Eu atrevia-me a dizer, eu gosto muito do privado, acho que o público deve estar onde está, mas o privado deve também fazer a sua parte e, portanto, se existe uma necessidade tão grande, já ultrapassei o meu minuto e meio, mas estou a terminar, uma necessidade tão grande do mercado de pessoas, então tem que ser possível programas como estes que estamos aqui hoje a abordar serem inteiramente financiados pelo setor privado. E, portanto, não temos que andar sempre a chorar atrás do financiamento e, portanto, é uma questão de pormos as pessoas certas a falar umas com as outras e quando está a Deloitte não é um caso único, não é? Falamos quantas consultoras existem no mercado e quantas empresas de tecnologia existem no mercado, temos que pôr esta gente a falar e a apoiar projetos como este no seu próprio interesse. E é isto que tenho a dizer. Ok. Muito rápido. Francisco, o que é que se segue nesta agenda da empregabilidade para a Fundação? Sim, muito por alto. 30 segundos. Olha, em relação à empregabilidade, o melhor que posso dizer é que esta agenda é tão importante para a Fundação que nós acabámos por, em 2018, criar um programa, que é o Programa Gulbenkian Conhecimento, que trabalha exatamente estas questões da empregabilidade, das competências e que não trabalha só com os jovens, mas também com esta questão, fomos falando aqui, da aprendizagem ao longo da vida, que vai ser cada vez mais um tema e as empresas, como o Afonso diz, e bem, têm que assumir aqui também um papel importante de formação dos seus quadros. Tenho muito pouco a dizer para além disso sobre a empregabilidade, teria outras coisas a dizer sobre a inovação social, sobre aquilo que o caminho que temos percorrido com estes parceiros, principalmente com a Portugal Inovação Social e com a Maze, que eu tenho que guardar aqui pelo menos 10 segundos para vos congratular por todo o trabalho que têm feito
A verdade é que está aqui o Afonso e a Margarida, mas tiveram cerca de 10 pessoas envolvidas nos títulos de impacto social ao longo dos 4, 5 anos e fizeram um trabalho excelente. Obrigado, Francisco. Filipe, para fechar, porque é que a inovação social é uma peça fundamental na recuperação da pandemia, que é algo que nos vai acompanhar nos próximos anos? Olha, a inovação social só não é necessária se admitirmos que temos resposta para todos os problemas sociais atuais ou futuros. E como facilmente concordamos que não temos essa resposta, nós precisamos sempre de inovar. Esse é um caminho inevitável. Chamamos social porque é uma inovação que visa combater desigualdades e aumentar, melhorar a autonomia daqueles que entre nós são mais vulneráveis, fortalecer relações sociais e criar condições sociais e económicas para que todos possamos viver melhor. É isto. É por isso que se chama inovação social. Deixa-me só terminar dizendo uma coisa sobre o futuro. Neste momento, 24 dos 27 Estados-membros da União Europeia estão ativamente a trabalhar em conjunto para criar as infraestruturas de conhecimento e de rede necessárias para nos próximos 2 anos criar estruturas muito semelhantes ao que nós já temos em Portugal desde 2015. Igual a Portugal Inovação Social. Isto foi provocados pela Comissão Europeia o ano passado, que lançou uma call específica para consórcios de Estados-membros. Hoje estão 24 países a trabalhar em conjunto, 6 consórcios a trabalhar todos articuladamente. Portugal faz parte de um desses consórcios. Naturalmente estamos um pouco mais à frente, mas estamos a partilhar boas práticas, o que significa que o futuro é o melhor possível, uma vez que a própria Comissão Europeia está a reconhecer a importância da inovação social ao promover a criação destes centros nacionais de competências que possam trabalhar em rede e também funcionar como veículo para escalar as melhores práticas dos projetos em cada um dos países. Portanto, isso é um bom sinal de esperança. Um último sinal de esperança é dizer-vos que eu acho que a política pública nacional está cada vez mais disponível para olhar para a inovação social e integrar isso no que são as estratégias do futuro. Terão notícias em breve sobre o assunto e acho que esse caminho também tem sido muito positivo e continuamos a caminhar juntos. É isto. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado a todos. Passamos aqui 2 minutinhos de tempo, por isso vou passar já de seguida para a Margarida, que vai fazer aqui o fecho e até breve. Muito obrigado. Obrigado. Deixa-me só 5 segundos. Obrigado. Queria só agradecer à Mais. A Mais tem sido incrível, quer dizer, desde que nós começámos é uma equipa incrível e sempre que é preciso juntar pessoas, sempre que é preciso dar aquela força extra, sempre que há desafios, é aquelas equipas que nós sabemos que estão lá e que vão sempre estar disponíveis para ajudar e que vão dar aquela força que depois faz funcionar e que faz estarmos aqui hoje, por exemplo. Obrigado à Mais também por todo o trabalho e por todo o apoio. Obrigada, João. Obrigado, João. Correu super bem em termos de gestão de tempo, Afonso. Vamos acabar às 6, como estava planeado. Obrigada a todos pela vossa capacidade de serem sucintos. Obrigada pela abertura com que partilharam a vossa experiência nestes projetos. Foi mesmo fantástico ouvir esta discussão e para mim particularmente por ter contado com os parceiros, não de um, mas de 2 projetos que têm este objetivo comum. Penso que falo em nome de todos quando digo que os títulos de impacto social, Academia de Código, ou Bootcamps Academia de Código e Fast Forward foram um enorme sucesso pelos resultados que atingiram, pelas aprendizagens que geraram, pelo precedente que criaram para a contratualização por resultados na área do emprego e, na verdade, a tese veio mais tarde a fazer um contrato por resultados com o IFP, que não é um título de impacto social, mas que também faz parte desta agenda. Obrigada a todos, sem exceção, incluindo a Portugal Inovação Social, por terem sido os vikings que primeiro se lançaram para esta aventura. Tenho a certeza absoluta que estes 2 projetos continuam e vão continuar o seu trabalho extraordinário, mais relevante do que nunca no contexto em que vivemos e com as grandes ondas de mudança pelas quais o mercado de trabalho está a passar. Infelizmente não podemos celebrar pessoalmente, mas espero que todos os presentes celebrem individualmente os últimos anos de trabalho em conjunto e os resultados excepcionais que foram atingidos. De certeza que este trabalho em conjunto vai continuar de uma forma ou de outra
Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos convidados, ao Filipe Almeida, ao Francisco Palmares, ao Ricardo Gonçalves, ao Afonso Arnaldo, ao João Magalhães e à Joana Guimarães. Obrigada, Afonso, e obrigada a todos os que vão ver esta sessão. Um grande abraço e até breve.